Amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Amados, nós estamos na aula 20. Vamos trabalhar o quê, amada? Nós vamos trabalhar o gênero textual História em Quadrinho. Claro que com certeza você já leu alguma história, né? Qual história que você mais gosta de história em quadrinho? Os personagens de Maurício de Souza? Você gosta da história do Quino, do Calvo, do Charlie Brown, né? Quando eu falo Quino, lá aquele que criou a Mafalda, tá certo? Então vamos lá para a nossa temática da aula, aula 20.1, falando sobre produção textual, né? O gênero, a história. Opa, Madian já foi detectando aqui a questão da concordância. Vamos tirar aqui, né? Esse Szinho, a história em quadrinhos. Aqui, para ilustração, a gente trouxe aqui. A maternidade é desafio, é aprendizado, é amor. Então, essa história em quadrinho vai falar sobre isso. Então, aqui nós temos o seguinte no primeiro quadrinho, ó. Ouvimos muitas histórias sobre maternidade, que é um compromisso para a vida toda. Mas o fato é que, por mais bem informadas, nunca estaremos preparadas. Maternidade é desafio, que é um amor totalmente diferente dos demais. Sobre a romantização de uma relação que cobra uma realidade impossível para a maioria das mulheres. Maternidade é aprendizado, maternidade é amor. Então, essa história em quadrinho olha só, para o Dia da Mãe, né? Foi uma homenagem feita por Thaís Kizuki. Ela é artista da Paraíba, tá certo? Muito interessante, né? Bem bacana, bem descontraído. Você nesse texto, você percebe uma sequenciação, né? Uma série, porque quando fala da história em quadrinho, ela é uma narrativa. Ela vai ter todos os elementos, né? Da narrativa, com personagem, às vezes apresenta o quê? O narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, tá? Vai ter o fechamento também da história. Beleza? Então vamos lá, amadinhos, para a produção textual História. Não sei porquê ainda essa questão desse S aqui, em quadrinho. As histórias em quadrinhos. Amado, é importante você lembrar que às vezes a história em quadrinho, ela pode apresentar o quê? Texto verbal e não verbal, tá certo? E você vai usar os textos imagéticos. Olha só, a história vai explorar essa questão, né, das imagens. E você, para interpretar esse gênero, você tem que analisar o todo, né? Turma da Mônica, ela é bem conhecida, né? Você conhece os personagens da Turma da Mônica. Aqui, ó, uma página já diz tudo da história que está acontecendo naquele momento. Vamos ver essa daqui, ó. Lá vem aquela bobona. Oi, Cebolinha. Oi. Aí ela fala, gorducha, baleia, saco de areia. Dentuça aí, pof! Ai, não sabia que você lia pensamentos, Mônica. Eu não leio, só leio os balões. Então, o que dá? Aqui você percebe que teve início, meio e fim, né? Houve uma sequência, houve uma série, né, de segmento. Belezinha? E aqui o que está acontecendo? Para a história em quadrinho, né, para valorizar mais o leitor, né, se deleitar nessa leitura, o que vai acontecer? Vai ter uso de onomatopeias, uso das interjeições, que
que você sabe muito bem essa questão da interjeição, é para expressar o sentimento dos personagens, né? Vão fazer uso, amadinho. Presta atenção, olha só. Observe a fisionomia, né? A expressão facial da Mônica. A Mônica vem tranquila, tranquila, caminhando. Olha só o olhar do Cebolinha. O que passa essa imagem? O que você observa aí? Esse olharzinho de menino que sapequinha, né? Que quer armar alguma coisa, sabe? Quando você quer aprontar algo. E você vem logo em seguida ver um balãozinho. Este balão faz parte também, é uma das características da história em quadrinho, que vai fazer uso de balão também. Que esse balão pode indicar quando o personagem estiver falando, quando o personagem estiver pensando. Este balão é um balão de pensamento, tá bom? Vai ser nuvenzinha, né? Lá vem aquela bobona. Ele pensou. A Mônica tá com os olhos fechados, presta atenção. Para aí você vai entender lá no final. Ela não conseguiu ler o balãozinho. Estão entendendo? Vão acompanhando aí, amadinhos? Aí, oi, Cebolinha. Ele fala, oi. Aí ele pensa assim, ele já tá com o olho aberto. Aí ele começa o xingamento. Aí ela fica irritada. E qual é a característica da Mônica? Não levar desaforo pra casa, né? Opa, menina estressada, vai lá. Deu um cacete no Cebolinha. Paf! Olha esse balão aqui, ó. Que fez uso do quê? Da onomatopeia. O que é onomatopeia? Aquela figura, né? Sonora, né? Que vai representar o ruído. Que barulho foi esse? Foi um barulho do soco que o Cebolinha apanhou da Mônica, que a Mônica bateu no Cebolinha. Tanto que aqui esse pof, o barulho que fez, o estrondo, o ruído, tá certo? Então aqui fez uso da onomatopeia. Olha essa outra parte marcante, o uso de reticências. Tá aqui no final, ó, que vai ter uma sequência. Olha a ira da Mônica, olha o medo do Cebolinha, que ele vai apanhar, amadinho. E aqui logo em seguida ele fala assim, eu não sabia que você lia pensamentos, Mônica. Eu? E não leio, só leio o quê? Os balões. Viu aqui? Então aqui você vai fazer. Aqui ela tá com os olhos, ó, fechados. E claro que ela não conseguiu ler o pensamento. Aí no final, como ele continuou a insistir nessa questão, aí ela deu a resposta que ele deveria ouvir. E aí encerra a história. É uma narrativa curta, com começo, meio e fim. Nessa daqui, amadinhos, nós temos, né, uma sequência, né, só de imagens, não é mesmo? Aí tá dando a oportunidade de você criar a história, né? Você conhece o personagem aqui, ó, do Chico Bento, que ali, ó, a Turma da Mônica, aqui já é o Chico Bento, tá certo? Aí você vai, aqui tá mostrando a rotina. O que o Chico Bento faz durante o dia? A rotina de Chico Bento. Tá certo? Você pode criar outra. Vamos lá, ele vai primeiro fazer os afazeres, vai lá para trabalhar lá na horta, né? Limpar o seu quintal. Depois, ele vai fazer o quê, amadinho? Terminou o trabalho e vai descansar um pouquinho. Vai lá com a sua amiguinha, namoradinha, né? A Rosinha. O que o Chico Bento gosta? O Chico Bento gosta de goiaba, né? Vai lá na goiabeira. Aí quando já chega, já tardezinha, ele tá exausto. E no final termina onde, amadinha? Lá no seu quarto. É a hora do descanso. Quer dizer que ele tá cansado. Mas você pode criar outra, tá? Então, as histórias em quadrinho vão contar histórias por meio de imagem, tá aí as imagens, né?
disposta em uma sequência de quadros, que pode ou não apresentar o texto verbal, como esse do Chico Bento não apresentou, só apresentou imagem. E já na primeira, apresentando a linguagem verbal e não verbal. O texto verbal é a forma de comunicação das personagens apresentadas nos quadrinhos, bem como a voz do narrador, os sons produzidos representados por onomatopeia, como no caso lá, no momento que a Mônica deu o soco no Cebolinha. E o não verbal pode ser representado como uma forma de comunicação entre as personagens, além de ilustrar as imagens que acompanham a história. Como no caso lá, o não verbal são as imagens, como diz a imagem, né? Aí você vai observar a expressão facial, tudo no geral, tá bom? Corporal. As histórias em quadrinho podem ser vistas em jornais, revistas, sites e outros suportes. Não existe um número padrão de quadros, mas as histórias em quadrinho são geralmente curtas. Olha só, uma página já fala da história. A linguagem empregada, bastante informal, aproximando-se do quê? Da fala do cotidiano, do dia a dia. Mais outra historinha aqui, uma para você, uma oportunidade de você desenvolver aqui essa história em quadrinho. Presta atenção, olha só, os balõezinhos tem da fada, não esquecendo que quando é nuvenzinha, é o pensamento do personagem. Beleza? Aqui, ó, essa sequência aqui. Como que você poderia contar, resumir essa história, né? Aqui do Cascão. De repente, no primeiro quadrinho, o que aconteceu? O Cascão se machucou. Por que eu falo que ele se machucou? Porque aqui ele tá, ó, a boca aberta e logo aqui, ó, mostrando, né, um ferimento. Tá certo? Porque tá rabiscadinho, tá dizendo assim, ó, viu? Quando vê a estrela, quando você bate a cabeça, você não vê a estrela, tem aquela expressão? Vi estrela. Oh, né? E olha só a cara de sofrimento, né? Sofrimento assim de dor. Ai, que tá doendo. Aí ele começa a chorar. Por que eu falo que ele tá chorando? Olha só a boca aberta. E o que tá aqui, ó? As lágrimas saindo, né? E tá aumentando a dor, parece que assim, a dor tá aumentando, olha a quantidade de estrela. Aí o seu colega vê o desespero, ele corre, vai prestar socorro. Por que eu falo que ele correu para prestar socorro? Tá aqui ele correndo, ele passa, eita, alguma coisa aconteceu, chamou atenção. Viu que aumentou só pelo berro, ele corre, ele tá precisando de emergência, né? E ele traz o quê? A maletinha do pronto-socorro, tá bom? Olha só, que ele foi rápido, que ele tá cansado. Olha a língua pro lado de fora, marcando aqui a presença, né? E o que ele faz? Ele quebrou a expectativa, né? Pensa que vai colocar o esparadrapo no ferimento, coloca na boca, não quebrou? Então, tem aquele efeito, né, de humor também a história em quadrinho, tá certo? Aqui, amadinho, nós temos mais outra, né? A história em quadrinho aqui da Mônica. Aí, ó, ela na primeira cena com o Cebolinha, com a vassoura, e de repente, o que ele encontra? No tapete, embaixo do tapete, o quê? O Cascão. É necessário para você interpretar essa tirinha aqui, essa historinha, é o que você conhece, que o Cascão, ele anda sujinho, ele não gosta de tomar banho, ó, e a vassoura aqui mostra que a questão da limpeza. Então, ela varreu, né, e jogou embaixo do tapete. Quando viu aquela coisa acumulada,
Aí o Cebolinha ficou curioso e levantou o que estava lá? O cascão no meio da sujeira. Os balões, agora falando uma característica da história em quadrinho, né? Que está sempre presente. Balão de pensamento, balão que é para chamar atenção, aí já faz mais com a linha, né? Com os traços mais agudos, né? E para dizer que algo vai acontecer também, ó, aqui tem que fazer silêncio, ó, linhas tracejadas, tá certo? Pensamento, linha, nuvenzinha, fala, linha contínuas, beleza? Sou empregada para indicar falas ou pensamentos das personagens. Então, os balões são empregados para indicar falas ou pensamentos das personagens. Nos balões podem ser apresentados textos, imagens, sinais de pontuação, símbolos, né, e etc., que contribuem para dar vivência à fala, às expressões. Amadinho, olha só, aqui marcando aqui a presença, o acento indicativo de crase, não é o agudo, tá bom? E ao gesto. Olha só aqui, ó, mais uma aqui, ó, uma história bem rapidão. Bom dia, Mauricinho. Bom dia, Mauricinho. Bom dia, Mauricinho. Aí ela faz P da vida. Então, aqui nessa historinha, né, você já percebe, ela vem toda feliz. Bom dia, Mauricinho, toda encantada. Por que eu falo que ela ficou toda feliz, toda encantada? Ele chamou a atenção. O que ela usa? Ó, pelo esse símbolo aqui, pela essa imagem. O coraçãozinho. Opa, chamou a atenção. Depois, acabou o encanto, ela fala, bom dia, Mauricinho, e vai embora. E o Mauricinho não responde. Depois, bom dia, Mauricinho! Porque eu sei, porque ela gritou, olha só. Olha aqui, ó, como ela fica, né? E depois, ela xinga e vai embora. E o Amadinho fica todo assim, ó. Olha só o cara difícil, né? Por que é um xingamento? Ó, porque usa essas imagens. Sempre assim, quando for um palavrão, vai usar várias imagens para dizer, né, que está falando palavrão. Pela caveira, né, a cabeça da caveira ali, né, o crânio, usa raiozinhos e assim por diante. Beleza? Mais outra aqui, ó. Bom dia, Mauricinho. Bom dia, Mauricinho. Boa tarde. Bom dia, Mauricinho. Boa noite. E ela fica com raiva, disponha. Viu? A mesma imagem, mas só que as falas são diferentes. Beleza? As letras usadas no balão são geralmente de forma maiúscula e desenhada à mão. Como se queira destacar alguma situação, como um tom de voz mais alto ou mais baixo, choro, irritação, pode-se alterar o tamanho ou forma da letra, como acontece aqui neste exemplo também, e lá no início, com a Mônica, né? Quando ela fica irritada, foi para reproduzir, que ela ficou com esse barulho assim, ó, né? O G e o R bem alto, né? Aí nós temos aqui, ó, bom dia, Mauricinho. Bom dia, Mauricinho. Aí ele fala, bom dia! Olha só, todas as letras vocês podem observar que estão em letra de forma. Como ele disse, vai ser desenhado, vai ser escrita à mão, tá? Então aqui, ó, letra de forma, todas. Aí o que nós temos aqui, ó? Só que ele aumenta a letra, faz uma letra maior para dar sinal que está falando alto, que está gritando. Aí depois, responde, fala alguma coisa. Aí ele fala, ela fala assim, grosso, ó, grosso. Observa bem? Você está prestando atenção que aí a letra de forma, é a letra de forma, mas só que ela fez um pouquinho maior, tá certo? E olha só o gaiato do Mauricinho, que não dá bola, aí fica todo sonso, todo cínico, né? Então, vamos lá, então. Os elementos da narrativa nas
nas histórias em quadrinhos. Ó. O enredo se organiza por meio de uma sequência de fatos expostos, né? Quadro a quadro, cada quadrinho, tá bom? O que nós temos aqui também? As personagens, não são muitas, né? Sempre na história em quadrinho, ó, lá do primeiro quadro, só foi a Mônica e o Cebolinha. No segundo quadro, o Chico Bento e o colega, e a Rosinha, entendeu? Poucos personagens, pouquíssimo. O tempo e o espaço são geralmente indicados pelo próprio elementos visuais. Lá, quando o Chico Bento foi lá para a roça, né, trabalhar, era bem cedo e o sol, ó, ardendo, já tinha nascido bem cedo, né, o sol estava nascendo, né, porque lá estava apresentando o sol. Aí, quando já está tarde, o sol não aparece, mas a imagem demonstra que ainda é dia. Quando quer mostrar a noite, o que vai aparecer? Vai aparecer as estrelas, pode aparecer a lua, né? Iluminação e assim por diante, para marcar que está, que hora que está acontecendo, né? Que se passa a história. Aqui nós temos, né, um trechinho do projeto Tamar e fala bem assim, apresenta Galera da Praia. Então vamos lá. Aí, bro, essas lâmpadas acesas na praia me deixam azoadão. Vou dar um jeito nisso. Atira logo. Galera, a gente precisa de algo mais forte. Bazuca? Não, um proliferador de consciência. Consciência. Então aqui, amadinho, aí tem uma observação, né? Você sabia? A iluminação artificial nas praias desorienta as tartarugas, pondo em risco a vida dos filhotes. Então, essa historinha aqui é para chamar a atenção das pessoas, né? Da humanidade, para ter mais consciência, beleza? Porque a tartaruga, né? Ela coloca os ovos, né? Na praia. Aí, com o tempo, os filhotinhos vão saindo e acaba desorientando. Então, essa é a questão aí, tá bom? Em algumas histórias em quadrinhos, é possível que haja interferência de um narrador, cuja fala aparece em forma de legendas, pequenos boxes, inseridos no alto dos quadrinhos, em que são apresentados os fatos ou informações. Então, vamos conhecer aqui essa questão do box. Olha só. Aqui nós temos, ó. Digo, você anda se olhando no espelho? Hã? Não. Olha só. Trabalha o dia todo, chega em casa e vai desenhar tirinha. Ainda inventa de fazer cursos de ilustração. Está há um ano bolando uma história em quadrinhos. Nova e agora está se matando para imprimir a primeira coletânea de tiras do site. Sério? Como você aguenta? Na boa, eu já tinha desistido. Estava vendendo coco e ia sair na praia. Então aqui você consegue, ó, ver o quê? A fala, né? A narração, o que está sendo narrado, né? É o narrador, a fala do narrador, beleza? Então tá aqui, ó. Aí, verdade. Ele conversando com quem? Com o personagem. Preciso mesmo descansar. Aí vem assim, descansar o cacete. Vai desenhar que a tira de hoje está atrasada. De novo, olha só, o narrador, isso aqui dá a impressão, ó, dá um chute, né? Sei lá, vamos falar assim, um chute, dá não sei a palavra adequada aqui, dá um empurrão com ele, empurrando para ele fazer a produção. Beleza?
As crianças também têm o direito de reclamar das suas notas. É um absurdo, tirei nota menor que o Zé Lelé. Mas por que é absurdo? Ora, Ara, eu colei dele, devia receber a mesma nota. Olha só, Madinha, olha a cara da professora aí, né? Então aqui a historinha curtinha, essa história, né? Entregando, olha o Chico Bento, viu só? Eu tenho certeza que os amadinhos da mediação tecnológica não praticam esse tipo de ação, né? Eles não têm essa atitude não, não é mesmo? De pegar, de dar uma observada, né? Na prova do outro, mudar a sua resposta e colar do outro, tenho certeza, né? Isso não acontece aqui na mediação tecnológica. Então, amadinho, vamos para outra aqui, ó. Vamos pedir uma ajuda ao Chico Bento para contar essa história. Aí, ó, tá aqui, ó. Beleza? Esse aqui tá mostrando o box, né, da fala do narrador. Interjeições e onomatopeias, né? Mais outra característica da história em quadrinho, né? As interjeições, palavras e expressões que transmitem de forma espontânea uma sensação, emoção ou estado de espírito. Costumam ser acompanhadas de ponto de exclamação, reforçando seu efeito. Então, vamos observar aqui nesta tirinha aqui, ó. Ovos. Agora, onde está o ninho com bacon? Então, amadinho, olha só, e quando ele fala, poxa, esse quer dizer, ó, uma sensação boa, né? Que ele encontrou algo que ele desejava, algo que ele pode fazer uma coisa gostosa, que vai fazer bem para ele. Aí ele apresenta assim, ó, isso aqui, esse ele que está pensando, opa, isso daqui é bacana, tá bom? Aí depois ele fala assim, ovos, olha só. Quem que não gosta de comer um ovinho, né? Olha, marcando aqui, ó, a sensação. O ponto de exclamação. Agora, onde está o ninho com bacon? Que, olha só, ele faz um questionamento aí. Onde está o ninho com bacon? Terminando com o quê? Com uma pergunta, com um questionamento. E ele pega todos os ovos do ninho. Se foi fácil encontrar o ninho com ovos, e onde que ele encontra bacon? Ele vai ter que ir lá no chiqueiro, né? Então, vamos lá. Mais outra aqui para vocês. Nós temos aqui para observar essa questão da presença da interjeição, das interjeições, né? Da pontuação nas tirinhas, né? Na história em quadrinho. Temos aqui o seguinte. Vamos! Cuidado! Vixe, olha! Ui, raios, calma! Epa! Fora! Caramba! Chega! E assim termina o treino do Interjeição Futebol Clube. Socorro! Ai de mim! Então, para você, aqui, ó, tá nítido, né? Que você vai perceber essa questão dessa animação na hora do jogo, né? Expressão das sensações que cada personagem sente, as sensações, né? Aí você, só na fala, você só imagina, faz de conta se não tivesse essas imagens aqui. E aí? Será que teria como imaginar dessa maneira, fazendo essa mesma ação? Olha só, e para ajudar, né? Olha cada cara, cada expressão,
cada movimento. Olha aqui os traços. Ó, aqui, ó, neste primeiro quadrinho, o primeiro personagem vai com tudo, né? Esse aqui é um ratinho, né? Eu identifico como rato. O rato vai com tudo, ó, sangue no olho, ó. Presta atenção, ó, para intimidar o outro. Estão conseguindo ver aí, visualizar? Aí ele chuta, ó. Tá aqui, ó, o movimento que faz, o risco para dizer que foi o primeiro personagem, o primeiro ratinho que chutou a bola. E o outro vai para cima. Que ele tenta, mas só que não conseguiu. Tá? Que tá mais longe. Aí depois, raio, ele chutou tão forte. O que aconteceu? Que bateu na cabeça do outro, que o Amadinho viu estrela. Tá aqui a estrelinha, ó, que machucou. A bola foi com toda a força na cabeça do colega. Ele falou, epa, esse epa que ele deu o quê? Uma escapulida assim, que ele caiu, que ele vai pro chão. Aí o outro assim, fora, caramba, chega. Ele chuta de novo e vai lá no focinho do cara. Mas aí, quem que acaba machucado, né? Quem que foi mais prejudicado? Tá aqui, ó, foi a bola. Por que eu falo que ela tá machucada? Porque ela fala, socorro, ai de mim. Que ela sofre, né, no meio do futebol, que ela leva tanta pancada, né? Entendeu? Vamos lá para outra, para falar, mostrar para vocês essa questão do uso, né, das interjeições, né? Aí falou, basta! Ó, bem grande. Qual o personagem? Mafalda. Olha aqui a interrogação aqui. Basta é o quê? Uma interjeição. Mais outra aqui, né? Sempre mostrando a questão da onomatopeia, a pontuação usada na xiria, nas histórias em quadrinhos. Snap, snap, ai, ai, ai. Alguém tá chorando. Mais uma vez, snap, ai. Bem, o João achou todas as armadilhas para o rato. Então por que snap, snap? É o choro. Ai, 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 né? Que ele tá sentindo dor. Beleza? Mais outra aqui, ó. Sempre usando o texto imagético fazendo ligação com a linguagem verbal. Ou você parece com frio, Calvin. E a lareira está acesa. Por que não vai se aquecer? Aí fala, oba! Não há nada melhor do que se sentar perto do fogo crepitante depois de ter estado lá fora no frio. Aí vai. É claro que algumas pessoas diriam, por que se preocupar em ir lá fora primeiro? Aí, ó, alguém, olha só, o Tigrão tá dormindo, olha só, quem? Ó, por que eu sei que tá dormindo? Olha o Zezinho aqui, ó, quando a gente tá com soninho, né? A gente não tem esse negócio assim para dizer que já tá com sono, esse Zezinho assim. Então tá aqui, ó, o balãozinho mostrando que ele está tirando um cochilo, ou que ele está dormindo. As onomatopeias são figuras de linguagem que buscam reproduzir na escrita de forma aproximada os sons, os ruídos, já foi falado isso. Seu emprego acrescenta dinamismo, sonoridade às imagens dos quadrinhos. Então aqui, ó, ela está pensando já no futuro dessa árvore, aqui, já com frutos, tá certo? A muda, olha só, presta atenção, ela coloca a mudinha, aí ela vai crescer e vai dar vários frutos. E quem nasce? O girassol. Ela dispensa? Não, olha só, ela começa a comer, né? Então aí, chomp, chomp, chomp. É quando o quê? Ó, mostrar que tá mastigando. Beleza? Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Ela fala, Shrek, um príncipe? Bah, pensei que fosse se transformar num pipoqueiro, padeiro.
Por que ela quer essa quebra de expectativa? Porque você já sabe que a Magali, ela é comilona, ela gosta, ela sente muita fome, né? Entendeu? Aí então ela vai toda animada. Por que eu sei que ela tá toda animada? Olha aqui a expressão dela. Tá certo? Aí ela vai lá, beija o sapinho. E vira o quê? Um príncipe. E ela não queria um príncipe. Ela queria pipoca, ela queria comida, queria alimento. Beleza? Mais outra aqui para vocês vai mostrar o barulho da reprodução. Ó, toque, toque, batendo a porta, amadinho. Olha aqui, mais outra para mostrar o choro. Ó, buá, né? Aí mostrar que ficou zonzo, que se jogou no sofá. Toim, toim, que é o barulho da mola, que está batendo em algo, paf, cortando algo, né? Para mostrar que deu um soco, que bateu na parede, pá, assim, ó. Miado de gato, entendeu? Que o livro caiu, ploc, e assim por diante. Beleza? Veja bem aqui mais onomatopeias para vocês, né? De choro, quando a pessoa está se alimentando, quando está com raiva, né? Quando está com frio, né? Beijo, tá certo? E falar nisso, vamos lá fazer uma rapidamente vamos praticar aqui, ó. Rapidão para você identificar essa questão, né? Do que foi estudado. Ó, aqui eu tenho a tirinha, ó. Eu não quero tomar banho. Eu odeio tomar banho. Ah! Não, 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 não. Eles podem me fazer tomar banho, mas não me farão tomá-lo com dignidade. Agora aqui, comando da questão. O que a interjeição presente no segundo quadrinho expressa? Ó, esse ó, um pedido de auxílio, um sentimento de dor, de tristeza ou de espanto. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, amadinho, um pedido de auxílio. Ele queria ajuda. Agora, outra tirinha aqui, você vai ler esse quadro. Observe bem, cada quadrinho. Se aquela trapaceira da Suzy tentar passar outro bilhete, vai se dar mal, com raiva, né? Calve, passa este bilhete confidencial para a Jéssica, tá? Professora, a Suzy está passando um bilhetinho. Toma este aqui e leia para a turma. Cara, Jéssica, sabe o que eu mais odeio no Calve? É que ele é um dedo duro, assinado Suzy. Aí vem. Espero que você conheça um bom dentista, Suzy. Então, nós vamos aqui. No segundo quadrinho, podemos observar uma interjeição ou onomatopeia. E qual o sentido ela expressa no contexto? Ou seja, ela foi utilizada com qual intenção? Então, no segundo quadrinho, nós temos o quê? A interjeição que foi utilizada com a intenção de chamar atenção. Eita, que ainda tem mais uma aqui, amadinho, ó. Mais outra tirinha para você responder, ó. Tá bem, estão 5 centavos que eu levo. Nada, acabo de te enganar. O quê? É a vida. Aí, ó, no último quadrinho, a onomatopeia representa que som? Olha só, o som da dor, né? Que o Calvin apanhou. E finalizando, nós temos o trabalhando gênero, né? O que você vai fazer, amadinho? Você vai construir uma história em quadrinho, beleza? Olha só, aqui está coisa em relação à pandemia. Você pode escolher qualquer tema, qualquer assunto, tá bom? Agora, da atualidade, criar sua história em quadrinho. Beleza? Terminando aqui e aguardo vocês lá na revisão. Até lá!